Olá, esse é o Sintonia Fina, um programa que está aqui para debater as pautas que são importantes para as mulheres. E aqui com a gente, estamos com a Silmar Helena e a nossa convidada de hoje, Beatriz Andrioli, que está aqui para debater mais esse tema importante que hoje é para falar de mulher e o mercado de trabalho. É uma grande honra, um prazer estar aqui com vocês e participar de um debate tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigada, Bia. Bom, e aqui para iniciar a nossa conversa, eu trouxe aqui alguns dados que foram colocados no Fórum Mundial Econômico, que foi numa pesquisa apresentada em 2017, dizendo que pelo acompanhamento que se tem do mercado de trabalho, as condições envolvendo homens e mulheres, só será possível uma paridade de salários e posições estratégicas em 2095. Uma situação nada animadora, né, Silmara? Nada animadora. Inclusive, acho que foi nessa pesquisa mesmo, Josi, que eles identificaram, inclusive, um retrocesso no último ano em relação aos direitos das mulheres e essa equiparação, né, inclusive salarial. Eu acho que tem uma questão fundamental aí, isso vai permear também o nosso debate, que a mulher chega no mercado de trabalho tendo que enfrentar uma série de barreiras, entre as quais o fato dela assumir várias obrigações consideradas obrigações exclusivas das mulheres. Então esse é um ponto, porque se você se coloca com uma série de obrigações, como que você se prepara para disputar uma vaga? Como que você faz uma pós-graduação? Como que você faz um curso de inglês? Acho que essa é uma questão que tem efeito direto na dificuldade da mulher de se preparar para o mercado. Acho que esse é um ponto. Exatamente, porque a mulher ela não pode simplesmente escolher que ela quer fazer uma qualificação, que ela quer um trabalho diferente. Ela não pode, ela tem que primeiramente se preocupar como a casa vai ser cuidada, como o filho vai ser cuidado, onde vou deixar o meu filho. E é uma cultura, realmente, de que a mulher tem que se preocupar com isso e o homem não. O homem tem que se preocupar em acordar cedo, ir para o trabalho e voltar, e dormir e descansar, e próximo dia de trabalho também. E ai da mulher que não se preocupar com essas questões, porque o julgamento da sociedade é sobre a mulher. Se o filho for amarrotado para a escola, se o filho não for com a fruta na lancheira, tudo isso, não tem mãe esse menino? Pois é. Ninguém se preocupa, mas e o pai? Por onde anda esse pai? Ninguém se preocupa. É a mulher, quer dizer, a mulher tem toda uma preocupação profissional, que ela precisa se qualificar, ela precisa estar com os dados ali, é um relatório que você precisa entregar, não interessa se seu filho teve febre, não interessa se você, olha, eu fiquei até tarde estudando para o meu mestrado, para uma pós-graduação, ou mesmo, enfim, início de faculdade. Ninguém quer saber, o relatório está lá. E agora, se você também negligenciar qualquer questão na sua casa, o julgamento vem em cima de você. E realmente é uma questão cultural. A gente já nasce, a gente já é criado dessa forma. Na verdade, é um ponto que a mulher tem que colocar atenção para que ela cuide do seu filho, né? Crie o seu filho, eduque o seu filho de maneira diferente. Lá em casa, por exemplo, é assim, cada um tem que se preocupar com o seu lanche. Cada um tem que se preocupar com a sua cama, com as suas tarefas domésticas, porque não é uma obrigação exclusiva da mulher. Isso não deve ser uma preocupação feminina, deve ser uma preocupação de todos. Todos habitam aquela casa, né? Todos usufruem das mesmas condições. E porque a mulher tem que se preocupar. É realmente um peso sobre a mulher que não deveria existir. E que, por quê? Que a impede de avançar no mercado de trabalho, de se preparar para concorrer. Por outro lado, ainda que ela se esforce, ainda que ela supere tudo isso, ainda há desigualdade salarial. Era o ponto que eu ia chegar, quer dizer, com tudo isso, toda essa carga de trabalho dentro de casa, com toda aquela preocupação, a falta de tempo para se qualificar, mesmo com tudo isso, ela tem salários abaixo do que se pratica para os homens. A mesma pesquisa diz que aqui no Brasil dá uma média de 70% do salário das mulheres em comparação com os homens. Mesmo cargo, com as mesmas obrigações, ela ganha 70% do salário de um homem. Exatamente. O que justifica isso, né? Antigamente se falava que isso justificava-se pelo fato do homem ser o chefe da família. Mas hoje em dia não é o provedor da família. Mas não, a última pesquisa recente do IBGE diz que 40% dos lares são chefiados por mulheres. Ou seja, a mulher também é chefe de família, né? Às vezes até mais responsável nesse sentido, porque ela tem toda aquela preocupação que a gente acabou de falar.
né? Então, por que o salário menor se temos as mesmas qualificações no mesmo cargo? Aliás, para a gente não dizerem que a gente vem só trazer más notícias, em relação a essa questão de mulher ser mãe de família, uma coisa que eu me lembrei, um pequeno avanço que nós tivemos nos últimos anos foi o fato de programas sociais colocarem realmente a mulher como chefe de família. Então ela é responsável por gerir, seja um programa habitacional, seja um programa de transferência de renda, é em nome da mulher, porque já que é ela que vai administrar as questões da casa. Isso é muito importante, que a casa esteja no nome dela, que o cartão que venha de um serviço social, de um programa social, esteja no nome dela, porque é ela que vai garantir. Foi um pequeno avanço nesse sentido, mas está muito longe de tal ideal. E é bem diferente da realidade de países de primeiro mundo, né, ou considerados de primeiro mundo, entre os quais a Islândia, que recentemente, agora em janeiro de 2018, aprovou uma lei que proíbe o pagamento de salário menor para mulheres dentro de empresa. E o interessante é que as empresas têm que apresentar um relatório mostrando que estão trabalhando para garantir a igualdade entre homens e mulheres. Eu acho que isso, lógico que esse país especialmente é um país que está em primeiro lugar no ranking de igualdade de gênero no mundo, já atendeu 56, mais de 50, quase 80% daquilo que se refere à igualdade. Então é um país diferenciado, considerando a nossa realidade de outros países. Mas é importante, gente, a gente ressaltar essa questão, porque é preciso de políticas efetivas de garantia. Não é só estatística que tem que ser apresentada, eu estou falando pelos governos, mas é preciso que a gente exija algumas ações que realmente reprimam essa desigualdade. Quase que ao mesmo tempo que sai uma notícia como essa, vem uma outra falando que guardas civis de Jundiaí fizeram abaixo-assinado para proibir cota de mulheres na guarda, em cargo de chefia. Justamente o que você acabou de falar, de ter política pública, de ter a legislação que possa diminuir essa desigualdade, e aí fizeram um abaixo-assinado, quer dizer, proibindo. A hora que vem uma política para tentar diminuir a desigualdade, os homens se sentem no direito. Quer dizer, a situação para eles é tão confortável, que eles se sentem no direito de fazer assim abertamente um abaixo-assinado. E por que não mulheres nesse cargo? O que diferencia? Qual o problema, né? Qual o problema? Esse é que é a questão. Então, além da questão salarial, quando a mulher consegue essa equiparação, ela tem que lutar contra o preconceito em relação à sua atuação, que é uma coisa que vem permeando vários debates nossos aqui. E essa equiparação no caso do serviço público, muito se dá porque é por meio de concurso. Então a mulher passa porque ela é competente naquela questão de passar, de saber tanto quanto o homem, né? Porque de repente nas questões de cargos não por concurso, a maioria é homem, né? Isso aí é visível, todo mundo, né, consegue perceber. Então a mulher entra lá por competência. Então ela é tão competente quanto o homem e pode responder tantas questões quanto ele. E interessante você falar dessa questão do serviço público e da diferença de quando os cargos são iguais. A ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do STF, Superior Tribunal Federal, ela também observou isso e colocou até uma estatística mostrando que durante a explanação do voto, as pessoas que acompanham, que vêm até nos telejornais, que tem a TV Justiça, né, que acompanha os processos do judiciário, e os votos são muito longos dos ministros do Supremo Tribunal. Eles são longos e durante a explanação das ministras, elas são aparteadas, ela até colocou aqui, elas são aparteadas 18 vezes mais que os ministros. É como se aquilo que ela coloca, o conhecimento jurídico que ela tem, não fosse tão relevante, a ponto dos homens interromperem e falar, não, mas espera aí, data vênia. Tá falando muito. Exatamente, é nessa linha. Então, isso demonstra essa cultura que independe também, isso nós já falamos, mas é sempre importante, independe do ambiente. E de depende classe da classe social, de nível de escolaridade. Gente, é impressionante como essa cultura, Bia, que a gente vem discutindo, permeia, e ela está tão arraigada que a gente acaba muitas vezes achando determinadas coisas normais. A atriz que estrelava, né, a série Grey's Anatomy, ela revelou, depois de todo o sucesso, posso estar enganada, mas acho que foram 8 temporadas, é uma série bem premiada, bem conhecida. Ela revelou depois que ela conseguiu aumentar o cachê dela, que mesmo a série tendo o nome da personagem dela, que era a Doutora Grey, ela ganhava muito menos do que o ator que fazia o outro papel junto com ela.
Ela, assim, é uma coisa estarrecedora, porque ela falou por tanto tempo, 14 temporadas, corrigindo, 14 temporadas. E ela falou assim, não faz sentido ela sendo protagonista de uma série ganhar muito menos. E a gente vê isso em outros casos. A Gal Gadot, que estrela o Mulher Maravilha, ganhava muito menos do que outros super-heróis, né? No segundo, depois de todo o sucesso do primeiro filme, essa situação até que começou a melhorar. Mas, no geral, é isso. A mulher sempre ganhando menos que o homem. Nós estamos falando de indústrias enormes, né, de grandes indústrias e de mulheres que já estão numa posição de destaque. Sim. Imagina isso. Já conquistou. Imagina isso no dia a dia, degrau, né? no chão de fábrica, como a gente diz, ou no ambiente aí de corporativo. Mas assim, a gente vê realmente, se a gente for ficar falando de tudo que a gente vê nessa questão, não teremos programa. O programa vai. Sobre mercado de trabalho. A gente vai ficar aqui o ano inteiro. E realmente, é uma questão que eu gostaria de colocar é como fazer para mudar essa realidade, né? O que cada uma pode, cada pessoa, cada ser humano pode fazer, né? E eu achei um artigo muito interessante na revista Galileu que fala disso, que tem vários pontos que eles colocam, né? E o primeiro deles é a educação, que você já começa na formação escolar daquela criança, né, do pequenininho, a questão da igualdade, né? A conscientização de que todos somos seres humanos, independentemente de gênero. Né, todos somos iguais, é uma questão que eles colocam e isso é importantíssimo, né, que já vai crescendo dali que mulher e homem são iguais no mercado de trabalho, em casa, em qualquer lugar. Né, o que diferencia? Nada. Aliás, você falou da questão da situação doméstica. Vamos ouvir os conselhos da chefe do Facebook, que ela fala, o problema, o que deixa as mulheres, impede as mulheres de crescer, não são os filhos, são os maridos. Então escolha bem a cara metade, aquele que vai te ajudar a crescer, entendeu? Não te derrubar, exatamente. Né? Não te derrubar, né? Porque é aquela questão de, meu marido ajuda não, ele contribui, ele faz junto, ele divide as tarefas. Que a mulher, mesmo conquistando o mesmo cargo ou numa empresa, ou seja, num serviço público, onde quer que seja, ela muitas vezes é questionada na questão da capacitação, né? Às vezes as pessoas, aliás, muitas vezes as pessoas falam que a profissional está ali por sedução, por ter conseguido aquele cargo, por ser uma pessoa bonita, por ser uma mulher, por de repente ter feito serviços extras para conquistar aquele cargo. Isso não é verdade, né? A gente consegue ver que a mulher, inclusive, na capacitação, no nível de escolaridade, as mulheres são a maioria. A mulher estuda muito mais do que o homem, estatisticamente falando, isso é comprovado. No geral, o que a gente vê é que a mulher se esforça muito mais que o homem. E a questão do esforço, não necessariamente porque ela precisa se desdobrar mais, mas por conta de todo o contexto que a gente já falou aqui no programa. O esforço dela é maior para mostrar resultado. E ainda assim tem que ouvir esse tipo de coisa. O que será que ela fez para conseguir esse cargo? E é isso aí, o programa Sintonia Fina vai ficando por aqui, mas sempre contando com a participação de vocês. Se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe a nossa página no Facebook, inclusive alguns dados que nós falamos vão estar na nossa página. Acompanhe, opine, sugira temas, que esse programa é feito para vocês, mulheres e homens que querem fazer uma sociedade melhor. Muito obrigada e até a próxima. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a casa e me livrei do resto.